Atenção total no que vamos revelar agora, porque o enredo dessa história parece até cena de série de investigação política. O senador Randolph Rodrigues acaba de expor uma cronologia que promete estremecer os bastidores de Brasília. Ele conectou com detalhes o ex-presidente Jair Bolsonaro a um possível esquema de fraudes no INSS, revelando uma linha do tempo que vai desde o início do mandato até os desdobramentos mais recentes. E o que parecia ser apenas mais uma denúncia genérica, ganhou contornos de bomba política quando o senador Rogério Carvalho entrou em cena. Ele não apenas demonstrou apoio, mas abraçou a ideia de instaurar uma nova CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com foco exclusivo nesse escândalo. O Brasil pode estar prestes a acompanhar um dos maiores confrontos políticos dos últimos anos, e cada detalhe dessa história precisa ser analisado com cautela. Tudo começa com movimentações atípicas detectadas em setores internos do INSS durante o governo Bolsonaro. Segundo Randolph, documentos e testemunhos indicam que houve uma pressão direta para acelerar liberações de benefícios irregulares, especialmente em períodos eleitorais. A cronologia traçada por ele mostra uma coincidência inquietante entre o aumento desses benefícios e momentos estratégicos para o então presidente, como durante a pré-campanha de 2022. Mas o que mais chama a atenção é a suposta participação de intermediários próximos ao Planalto, que teriam facilitado a manipulação de dados e agilizado pagamentos. Essa ligação direta abre espaço para uma investigação profunda, e é exatamente isso que Randolph defende com veemência: transparência total e punição exemplar, se comprovado o envolvimento do ex-presidente. Enquanto isso, Rogério Carvalho, experiente senador pelo PT, não perdeu tempo e decidiu colocar mais lenha na fogueira. Em seu discurso no plenário, ele afirmou que é inadmissível que um esquema dessa magnitude seja ignorado pelo Congresso Nacional. Carvalho propôs a abertura de uma CPI com foco exclusivo nas supostas fraudes cometidas dentro do INSS durante o governo Bolsonaro. E mais, ele garantiu que há apoio político suficiente para dar início imediato às investigações. O senador argumenta que o povo brasileiro tem o direito de saber se recursos públicos foram utilizados de forma criminosa para manipular eleitores e beneficiar projetos pessoais de poder. O clima no Senado agora é de tensão e expectativa, com parlamentares divididos entre o medo do que pode vir à tona e a pressão popular por justiça. A união entre Randolph e Rogério transforma esse caso em uma verdadeira bomba-relógio. De um lado, há documentos, cronogramas, depoimentos e indícios sérios. Do outro, uma força política articulada que promete não deixar o caso esfriar. E não se trata apenas de uma denúncia isolada, mas sim de algo que pode reverberar em outras esferas do governo passado. A CPI proposta pode convocar ex-ministros, assessores do alto escalão e até servidores do INSS para prestar esclarecimentos. A pergunta que não quer calar é: até onde essa história vai chegar? Porque se for comprovado que houve fraude com objetivo eleitoral, o impacto pode ser devastador, inclusive com possíveis desdobramentos na justiça eleitoral. Agora, mais do que nunca, os olhos do país estão voltados para o Senado. A próxima semana promete ser decisiva, e a expectativa é que os bastidores da política brasileira nunca mais sejam os mesmos. O que torna essa denúncia ainda mais grave é o alcance social do INSS. Estamos falando de um dos maiores sistemas de seguridade do país, responsável pelo sustento de milhões de brasileiros aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença, entre outros. Ao apontar fraudes estruturadas dentro dessa instituição, Randolph não está apenas acusando um governo de corrupção, mas sugerindo que vidas vulneráveis foram usadas como peças de manobra política. Imagine o impacto disso. Cidadãos que deveriam ser protegidos pelo Estado, servindo como escudo para estratégias eleitorais. O senador sustenta que a liberação irregular de benefícios serviu como moeda de troca política em redutos eleitorais estratégicos, criando uma cortina de fumaça assistencialista que, na prática, mascarava intenções meramente eleitoreiras. Isso não é apenas antiético, é uma violação direta da confiança pública. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon,
link logo abaixo da descrição. Boas compras. A cronologia apresentada por Randolph é detalhada, com cruzamentos entre datas de liberação de verbas, picos nos cadastros de benefícios e momentos decisivos da campanha presidencial. Ele aponta que, em determinadas regiões do Norte e Nordeste, houve um crescimento anormal na concessão de aposentadorias rurais e auxílios que, segundo ele, não passam pelo crivo técnico tradicional. Isso levanta uma questão alarmante. Teria havido um direcionamento dentro do próprio INSS, orientado por interesses palacianos, para burlar o sistema? Se sim, isso envolve muito mais do que decisões administrativas, estamos falando de crime institucionalizado. A denúncia ainda cita documentos internos, supostamente assinados por gestores indicados politicamente, que flexibilizaram regras e diminuíram os filtros de análise técnica. O objetivo? Acelerar concessões e gerar capital político imediato. Rogério Carvalho, ao abraçar a CPI, trouxe um novo fôlego ao escândalo. Ele propôs não só a investigação das fraudes no INSS, mas também a análise de como isso se encaixa em um suposto projeto de poder mais amplo conduzido por Bolsonaro. A narrativa dele vai além da corrupção. Ele fala em uso sistemático do Estado para fins eleitorais, o que configura abuso de poder político e econômico. Isso poderia, inclusive, reabrir discussões no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal sobre a elegibilidade de Bolsonaro. Se confirmado que houve uso indevido de programas sociais para conquistar votos, o caso pode evoluir de escândalo administrativo para crime de responsabilidade. E nesse contexto, a CPI se torna mais do que uma investigação, ela vira palco de julgamento moral e político do bolsonarismo. E não para por aí. Há indícios de que empresas terceirizadas, contratadas para dar suporte ao INSS em processos de digitalização e atendimento remoto, teriam sido orientadas a facilitar certos cadastros, ignorando alertas de inconsistência, que normalmente barrariam a liberação dos benefícios. Randolph afirma que parte dessas empresas recebeu contratos emergenciais, com dispensa de licitação, e que os pagamentos foram realizados em tempo recorde. Se essas alegações se confirmarem, entramos em um novo patamar, o de possível organização criminosa atuando dentro do governo federal com ramificações no setor privado. Nesse ponto, a CPI pode inclusive pedir quebras de sigilo bancário e fiscal de ex-integrantes da gestão Bolsonaro e de empresários ligados aos contratos. O que começou como uma denúncia administrativa, agora ameaça virar uma operação com potencial de desdobramentos semelhantes à Lava Jato. A complexidade do que está sendo revelado por Randolph Rodrigues ganha contornos ainda mais sombrios quando olhamos para os mecanismos usados para viabilizar as fraudes no INSS. Segundo os documentos preliminares anexados à denúncia, o que está em jogo não é apenas a liberação irregular de 1 milhão de benefícios, mas sim a existência de um sistema paralelo de controle dentro da autarquia, onde decisões técnicas teriam sido subordinadas a interesses políticos diretos. Dentro desse núcleo, segundo os relatos, havia uma cadeia de comando que operava de forma independente da burocracia tradicional, blindada por cargos comissionados e indicações diretas do Palácio do Planalto. Os nomes ainda estão sendo mantidos sob sigilo, mas Randolph afirma que servidores de carreira denunciaram ameaças veladas caso não colaborassem com os novos procedimentos implantados. Isso coloca em xeque a integridade de uma das instituições mais sensíveis do Estado brasileiro, abrindo espaço para um verdadeiro colapso institucional que precisa ser urgentemente investigado. Essa suposta estrutura clandestina atuaria principalmente nas etapas de concessão e análise de benefícios, criando atalhos para acelerar processos que normalmente demorariam semanas ou meses. Utilizando-se de sistemas internos do INSS como o CIB, Sistema de Benefícios, e o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Os operadores do esquema teriam criado filtros manuais, autorizando benefícios com base em critérios subjetivos ou mesmo sem documentação comprobatória adequada. Há relatos, por exemplo, de aposentadorias concedidas com base em registros rurais fantasmas, que sequer estavam associados a vínculos empregatícios reais. E mais, em muitos desses casos, os beneficiários sequer sabiam como seus dados haviam sido utilizados. O que levanta outra possibilidade assustadora
a de uso indevido de CPFs e dados pessoais para abastecer um esquema de distribuição de renda eleitoreira mascarada, o que pode configurar também crimes cibernéticos e falsidade ideológica em larga escala. Rogério Carvalho, ao se posicionar a favor da CPI, deixou claro que esse caso não pode ser tratado como um desvio pontual, e sim como uma ameaça sistêmica à democracia. Ele destaca que a suposta manipulação de dados do INSS não só gerou impacto financeiro aos cofres públicos, como também interferiu diretamente no processo democrático, criando uma falsa sensação de prosperidade e apoio popular ao então presidente. Isso significa que o escândalo não está restrito à esfera administrativa. Ele tem implicações diretas na legitimidade das eleições de 2022. E se for comprovado que o esquema teve influência no resultado eleitoral, as consequências podem ser devastadoras, inclusive com possibilidade de revisão de mandatos parlamentares eleitos sob essa influência. O senador cobra do Ministério Público Federal e da Polícia Federal uma atuação imediata, além de um esforço concentrado para proteger servidores que estão dispostos a colaborar com as investigações. Outro ponto crucial desse aprofundamento está na relação entre as fraudes do INSS e o aumento repentino do número de requerimentos aprovados por meio do aplicativo Meu INSS durante a pandemia. À época, o governo alegava que a digitalização era necessária para garantir o acesso remoto da população aos benefícios. Mas, segundo Randolph, essa justificativa teria servido também como cortina de fumaça para implementar brechas no sistema. Sem a obrigatoriedade de atendimento presencial e com análise documental reduzida, muitos processos foram automatizados de forma deliberadamente frágil. Isso teria permitido que milhares de benefícios fossem liberados sem verificação cruzada, tornando o sistema vulnerável a fraudes internas. Há indícios de que empresas de tecnologia envolvidas na construção e manutenção da plataforma tiveram acesso privilegiado a informações sensíveis e, possivelmente, participaram da construção dos atalhos de liberação fraudulenta. Se confirmado, isso amplia ainda mais o escopo da CPI e abre um novo flanco de investigação: o uso da transformação digital do governo como instrumento de manipulação política. O que está por trás dessa denúncia vai além da fraude financeira ou da má gestão pública. O que se insinua aqui com cada nova revelação é a construção deliberada de um projeto de poder autoritário, travestido de assistencialismo e eficiência administrativa. Randolph Rodrigues vem deixando claro em suas declarações que a manipulação do INSS não foi um erro técnico, nem um problema isolado de gestão, foi uma tática de guerra política. A ideia central era usar o aparato estatal para criar uma narrativa artificial de prosperidade social, enquanto, nos bastidores, estruturava-se uma rede de fidelização eleitoral baseada na dependência econômica. Os beneficiários dessas concessões, muitos em situação de extrema vulnerabilidade, se tornavam, sem saber, peças centrais de um tabuleiro estratégico, sendo usados como massa de manobra para sustentar a imagem de um governo que, na prática, usava a pobreza como instrumento de autopreservação no poder. É nesse ponto que o envolvimento direto de figuras-chave do governo Bolsonaro começa a surgir com mais clareza. Randolph apresentou indícios de que ex-ministros, inclusive da área econômica e da Casa Civil, teriam participado de reuniões internas onde foram discutidos ajustes nas regras operacionais do INSS para agilizar processos, especialmente nos anos de 2020 e 2021. Essas alterações, segundo o senador, foram implementadas com base em decretos e portarias que não passaram por debate técnico ou jurídico aprofundado, criando brechas para a atuação paralela dentro da estrutura estatal. Além disso, há registros de que parlamentares da base governista pressionavam superintendentes regionais do INSS para liberar benefícios específicos em seus redutos eleitorais. Essa prática, conhecida como clientelismo digital, utiliza ferramentas modernas de gestão pública para manter uma lógica arcaica de troca de favores, agora potencializada pela tecnologia. O senador Rogério Carvalho tem enfatizado que essa estratégia, se confirmada, constitui uma das formas mais sofisticadas de corrupção institucional do século XXI. Ao invés de se apropriar diretamente de dinheiro público, os operadores do esquema se apropriaram da função social do Estado, moldando-a para atender a interesses privados e eleitorais.
Isso é mais perigoso do que o desvio direto de verbas, porque enfraquece a própria confiança da população nas políticas públicas. Se o cidadão acredita que só receberá seu benefício se votar em determinado candidato ou se tiver um padrinho político, rompe-se a base da cidadania. A CPI, portanto, não deve apenas buscar culpados, mas também expor como a estrutura pública foi distorcida para servir a um projeto de poder. É uma questão de reconstruir a ética republicana e proteger o Estado de Direito contra práticas que silenciosamente corroem a democracia desde dentro. E o que mais preocupa agora são os desdobramentos tecnológicos e legais dessa possível operação. A digitalização dos sistemas do INSS, que deveria ser uma ferramenta de modernização e transparência, pode ter se tornado uma das maiores armas de manipulação política dos últimos tempos. As denúncias apontam que os algoritmos de análise automatizada foram reprogramados para ignorar falhas críticas, permitindo a entrada de milhares de processos sem a devida verificação. Isso só seria possível com acesso interno e privilegiado ao código-fonte dos sistemas, o que levanta uma nova e grave questão. Houve cooptação de técnicos ou empresas contratadas para facilitar esse tipo de acesso? Se confirmada essa hipótese, o Brasil pode estar diante de um escândalo que combina corrupção, engenharia digital e violação de dados, com potencial devastador não apenas para o cenário político, mas também para a segurança cibernética do Estado brasileiro. A CPI que se anuncia pode revelar muito mais do que desvios. Pode expor um novo tipo de crime político, silencioso, invisível e incrivelmente eficaz. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.